Olá, Jornal Sport News no ar. Vamos começar o programa desta segunda-feira falando do clássico entre Santos e Corinthians, que teve de tudo. Foi um jogo brigado, teve apagão, polêmica e falha de Cássio e de Vanderlei também. Mas no final, nenhum dos times saiu com os 3 pontos. O clássico teve uma atmosfera digna da sua história no pré-jogo, com o estádio lotado e 2 equipes ligadas desde o começo. Contando com o apoio da torcida, o Peixe tentou adiantar a sua marcação e buscar evitar a posse de bola, principal arma do novo esquema de Fábio Carille. Impreciso na hora de fazer a sua saída de jogo, porém o time da casa acabou tornando-se presa fácil para a marcação corintiana. Antes de o relógio marcar 10 minutos e bola rolando, Cleison e Rodriguinho roubaram 2 bolas no campo de ataque e se viram em boa condição. Na primeira, o ponta serviu o armador que abriu para Ângel Romero. O paraguaio chutou de primeira e foi travado por David Braz. Na outra, Rodriguinho conduziu até a entrada da área após desarmar Léo Cittadini, mas não finalizou e deu a chance de a defesa se recuperar. Na resposta, o Peixe mostrou que não contava com o seu meio-campo para armar, apostando sempre nos lançamentos longos para Rodrigo e Copete. Além dos ótimos cruzamentos de Daniel Guedes, os santistas quase abriram o placar quando Lucas Veríssimo cabeceou livre na área, mas Cássio encaixou. Pouco depois, porém, o Timão resolveu finalizar e, como prêmio, abriu o placar. René Júnior chutou de fora da área, a bola desviou em Cittadini e entrou no ângulo de Vanderlei. Incomodada com a desvantagem e principalmente o péssimo desempenho de Copete, a torcida santista demonstrou sinais de insatisfação, apaziguados apenas nas jogadas pela ponta direita. Na melhor, Cittadini cabeceou rente à trave de Cássio. Os visitantes, por sua vez, mantiveram a postura do início da etapa e quase ampliaram em outros 4 contra-ataques. Nos 2 finalizados, porém, Maicon e Romero mandaram pela rede, mas do lado de fora. O Peixe voltou para o segundo tempo inspirado pela força da torcida e pela saída de Copete, até então pior em campo. Mesmo com Arthur Gomes sem participar tanto da partida, o Peixe mostrou bastante disposição e abdicou totalmente do jogo de toque de bola. Em menos de 5 minutos, com 2 faltas mais próximas do meio-campo do que da área, os santistas resolveram mandar a bola na confusão entre zagueiros e atacantes. Bem postada, no entanto, a defesa corintiana conseguiu anular a maioria dos lances, deixando apenas uma finalização perigosa chegar ao gol de Cássio. O lance se deu aos 14 minutos, quando o Vecchio correu por trás da zaga e recebeu o bom lançamento de Alisson. De costas para o gol, o meio-campista girou rapidamente com o pé direito, praticamente dando um golpe na bola e exigiu boa intervenção do arqueiro. Os 2 técnicos sentiram a mudança no jogo e promoveram alterações. Júnior Dutra substituiu Cleison e Vitor Bueno entrou na vaga de Vecchio. Antes de as substituições começarem a dar resultado, porém, a luz do estádio Paulo Machado de Carvalho Pacaembu se apagou. Sem luz por 50 minutos, os jogadores conviveram até com o boato de que o clássico só voltaria na segunda. Depois de muita espera, porém, o jogo foi retomado. O Peixe manteve a pressão, mas se viu mais desorganizado no retorno. Em 2 escapadas, o Corinthians teve ótimas chances para ampliar. Na primeira, Jasson driblou 2 e parou em Daniel Guedes, em cima da linha. Na outra, em vez de chutar, resolveu ajeitar para Gabriel, mas viu Alisson fazer o desarme pontual. Pouco depois, Rodriguinho chutou bem de primeira. Vanderlei espalmou e Balbuena mandou o rebote no tobogã. Quando o Corinthians parecia ter mais controle do jogo, porém pagou o preço pela falta de eficácia nas finalizações. Em bola levantada na área, Cássio saiu, trombou com Eduardo Sacha e ficou no chão. A bola sobrou limpa para Diogo Vitor, que bateu de primeira e deixou tudo igual.
fazendo muita festa na comemoração. O Peixe ainda tentou a virada no abafa, mas não conseguiu criar outro grande lance para marcar. Arbitragem no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, foi de Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Tatiane Stacilotti dos Santos Camargo e Evandro de Melo Lima. O público no Pacaembu foi 34.441 pagantes e uma renda muito boa, absurdamente boa, né? 1.052.220 reais. Cartões amarelos do Santos, David Braz e Vecchio do Corinthians, Cleison, Gabriel e Balbuena. Mais um clássico na temporada, né? Esse clássico que terminou com resultado de empate, porque eu disse no começo que os dois goleiros tinham falhado. Primeiro, aquela bola, se o Vanderlei tivesse num posicionamento melhor, né? Até porque não foi um chute despretensioso. Aí a gente tem que dar um mérito pro René Júnior. Mas dava pra pegar aquela bola do Vanderlei, na minha opinião, né? Já no lance do gol da equipe do Santos, aí o Cássio falha muito mais do que o Vanderlei. Porque o Cássio tava mal posicionado. E ele dá um tapa na bola, ele não dá o soco, porque naquela situação era pra ele dar o soco. Mas aí ele dá o tapa na bola, porque ele tenta se enfiar no meio dos jogadores. Isso ele pode fazer porque eles têm uma estatura avantajada, né? Ele tem 2 metros de altura, ele pode tentar fazer isso. Mas eu acho que devia ter sido mais cauteloso, né? Ficar ali, esperar a bola chegar. Mas não, ele já correu para tentar pegar a bola, viu que tinha um jogador ali, terminou dando um tapa na bola e aí o Diogo Vitor fez o gol. Aí eu acho que o Cássio falhou, certo? Mas fora disso, um clássico com jogo muito brigado. Acho que foi o melhor clássico da temporada até agora, né? E com polêmicas como sempre. A polêmica maior, eu acho que fora de campo, foi a declaração que o Romero deu. Uma declaração infeliz do paraguaio, né? Eu acho que ele deveria ter ficado calado. Porque tem gente que calado é um poeta. Já ouvi esse ditado? Você calado, Romero, é um poeta. Porque você vai falar que o Santos é um time pequeno, isso é um absurdo. Você está desrespeitando a instituição que tem 3 Libertadores, que tem 3 Mundiais, onde Pelé jogou, Edson Arantes do Nascimento, o maior jogador da história do futebol. E dizer o Santos é time pequeno? Como o Santos é time pequeno? Como o Santos é time pequeno? Ah, Romero, você errou e você, quando estiver com raiva pelo resultado, quando quiser falar besteira, você fala na sua casa, você fala dentro do vestiário, né? Mas não verbalize isso pra imprensa, certo? Porque uma hora isso vai ser usado contra você. Eu tenho certeza que alguma hora, se desrespeitarem o Corinthians, né? Como o Jailson desrespeitou, né? No jogo do Palmeiras contra o Corinthians na última rodada, que ele disse que todo time que entra lá na arena é roubado, o Corinthians é sempre ajudado. Você não vai poder sair em defesa do seu time, porque você já xingou o outro time, dizendo que era um time pequeno, e o Santos não é pequeno. Então o erro foi capital, né? Eu acho que foi uma péssima declaração que o Romero deu. Espero que não se repita. Mudando de assunto, inclusive, né? Esse assunto parou o mundo. Neymar fez a cirurgia no 5º metatarso do dedo direito. A cirurgia ocorreu com sucesso. Ele foi operado também pelo Dr. Rodrigo Lasmar, que é médico da seleção brasileira, entre outros que estavam presentes na cirurgia no hospital de BH. Ele saiu um dia depois, né, na manhã de ontem, foi ao aeroporto da Pampulha. Saiu com seu helicóptero, né, com a sua namorada Bruna Marquezine. E no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, Mangaratiba, ele vai iniciar a sua recuperação.
Um dia após passar por cirurgia no quinto metatarso do pé direito, o atacante Neymar recebeu alta hospitalar no domingo e deixou a unidade de contorno do Mater Dei, em Belo Horizonte, pouco depois das 10 horas, seguindo para o aeroporto da Pampulha em um helicóptero. No aeroporto, ele foi visto andando de muletas e acompanhado da namorada Bruna Marquezine. Agora então ele seguirá para sua casa em Mangaratiba, no litoral fluminense, onde iniciará o seu processo de recuperação. Neymar driblou a imprensa e os fãs que tentavam ter ao menos um contato visual com o atacante do Paris Saint-Germain, ao deixar o hospital em Belo Horizonte por via aérea. Além dos jornalistas, o jogador da seleção era esperado por torcedores mirins e idosos, alguns deles com esperança de dar presentes para ele. A presença de um grupo de feiras também chamou a atenção, assim como a de um protesto contra a não liberação de medicamentos pelo STF. Neymar estava na capital mineira desde a noite de sexta-feira, quando foi internado para realizar uma cirurgia no pé direito, com a inserção de um parafuso, além de um enxerto ósseo, né, para recuperar o atacante da fratura sofrida no domingo passado, né, na partida entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha pelo campeonato francês. Como a operação em Neymar foi bem sucedida, o jogador pode receber alta hospitalar na manhã do domingo, como já havia previsto, o que lhe permite iniciar a nova etapa da recuperação da lesão, que será realizada na sua residência em Mangaratiba, com luxo, conforto, a proximidade dos amigos e familiares, além da privacidade, né? Antes da operação, o médico da seleção brasileira e responsável pela cirurgia, Rodrigo Lasmar, havia declarado que Neymar poderia ficar afastado dos gramados por até 3 meses. Após a intervenção cirúrgica, ele e o médico Gerard Sariant, representante que o PSG enviou ao país para a operação, explicaram que o atacante passará por exames após 6 semanas para determinar a evolução da recuperação e permitir uma avaliação mais precisa sobre, por enquanto, né, ele terá de ficar sem atuar. A possibilidade de Neymar ficar 3 meses sem jogar o faria perder todo o restante da temporada 2017-2018 do futebol europeu, além de realizar o seu retorno nas vésperas da Copa do Mundo. A estreia da seleção brasileira na Rússia será dia 17 de junho diante da Suíça em Rostov às 15 horas. E o São Paulo, né, mudando de assunto, né, ressaltando aqui a boa recuperação para o Neymar. E o São Paulo tirou um pouquinho o pé da areia movediça, né, amenizou a pressão, bateu o Linense por 2-1 em Lins e aliviou a barra do Dorival. Dorival Júnior repetiu a escalação da vitória sobre o CRB, mantendo Valdívia e Brenner nos lugares de Nenê e Diego Souza, que ficaram como opções no banco, mas foi o Linense que começou melhor, assustando o São Paulo, sobretudo em jogadas de bola parada. Aos poucos, no entanto, o tricolor foi entrando no jogo. Aos 21 minutos, após cobrança de escanteio, a Arboleda disputou pelo alto e a bola sobrou para Hudson, que chutou a queima-roupa na pequena área. O goleiro Pegorari salvou em cima da linha e na sequência o volante mandou para fora. Aproveitando os espaços deixados pelo São Paulo, o Linense abriu o placar aos 37 minutos, quando Murilo Henrique recebeu na esquerda, puxou para o meio, limpando Militão e Petros e bateu rasteiro no canto direito de Jean, sem chances de defesa. Os donos da casa, contudo, tiveram pouco tempo para comemorar. Aos 41, Reinaldo tabelou com Cueva na esquerda, invadiu a área e sem ângulo soltou a bomba. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar. Foi o primeiro gol do lateral neste retorno ao clube do Morumbi. No segundo tempo, o São Paulo teve uma queda de ritmo, né? O Dorival decidiu gastar suas alterações restantes. Ele tirou Cueva e Marcos Guilherme e colocou o Nenê e o Diego Souza. A primeira substituição foi o Dorival tirou o Reinaldo em função de dores e colocou o Edmar, né, para
deixa tudo bem esclarecido. São Paulo melhorou brevemente com substituições, né? O Diego Souza apareceu mais pro jogo, apesar de alguns jogadores como Valdívia, o melhor São Paulo na partida, né, acusarem cansaço. Mas o São Paulo ainda teve tempo de fazer o gol da virada aos 47 minutos com Rodrigo Caio de cabeça após cobrança de escanteio de Nenê pela esquerda. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Jornal Sport News. Ficando por aqui, né? E o São Paulo tirando um peso das costas. Agora tem clássico na quinta, né? Bora ver o que vai acontecer. Notícias do futebol, o seu canal de esportes.